Bom dia, povo de Deus. Graça e paz nessa terça-feira de carnaval, onde o mundo celebra uma festa, a festa da carne. Mas a Bíblia diz: aqueles que são da carne se inclinam para as coisas da carne, e aqueles que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Eu estava aqui nessa manhã em meditação, pensando acerca das igrejas brasileiras. Não estou aqui para trazer polêmicas, também não estou aqui para generalizar, porque seria algo leviano da minha parte. Mas eu posso afirmar que, na sua grande maioria, as nossas igrejas precisam estar apresentando algum atrativo para poder trazer o povo ao ambiente de culto. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é culto. Culto é adoração, culto é prestação de reverência, homenagem ao nosso Deus. Mas eu tenho observado que a grande maioria das igrejas precisa colocar um atrativo para que as pessoas venham. Eu chamo isso de apresentar o cardápio. As igrejas precisam apresentar um cardápio para que as pessoas possam vir até o ambiente de culto. Quando, na verdade, a igreja ela não precisava apresentar cardápio nenhum. A única coisa que as igrejas precisam é falar, mostrar o verdadeiro sentido de nós irmos até o ambiente de culto, a reunião dos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, para podermos celebrarmos, para podermos ofertarmos, para podermos nos entregarmos em adoração ao nosso Deus. Mas, infelizmente, parece-nos ao longo de alguns anos que a igreja ela vai perdendo o rumo, ela vai perdendo a parte de ensino no verdadeiro caminho e o verdadeiro propósito de cultuarmos a Deus. O culto é muito mais entrega do que poder receber algo. O culto é mais oferta do que recebimento. Mas hoje existe a necessidade de nomear o culto. Porque de alguns anos para cá a igreja ou alguns líderes observaram que o povo tem carência e necessidades acima da verdadeira necessidade de adoração a Deus. Porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. A minha vida, a vida do povo, a vida da igreja, a vida dos membros,
ela só vai fazer sentido se ela estiver dentro de um centro da vontade desse Deus a quem servimos. Porque quando tu está fora do propósito, ou fora do centro da vontade de Deus, parece que a vida perde sentido. Então nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E isso dá sentido à nossa vida. Então as igrejas, ou algumas lideranças, entendendo que o povo tem necessidade acima da necessidade da adoração, eles colocaram isso. Foram eles que colocaram isso. A necessidade acima da necessidade de adoração. Enquanto a adoração seria a principal necessidade. Então começaram a oferecer o cardápio que eu falo. Tiveram que nomear os cultos. A pergunta que eu faço aqui: quem é que não tem problemas em família? A grande maioria tem. Então eu coloco o culto da família. Qual é a necessidade que grande parte tem? De ser liberto de alguma coisa. Seja na área da prostituição, na área das drogas, na área da pornografia, na área dos vícios. Então eu coloco o culto de libertação. Qual é a necessidade do povo hoje? A não ser ter também como honrar as suas dívidas. Então é necessário que você tenha dinheiro para poder pagar. Então eu coloco um culto voltado para a área financeira, e aí vai perdendo-se o sentido do verdadeiro culto a Deus. Porque nós vamos dando foco a essas áreas no culto e perdemos o sentido de entrega e de adoração ao Senhor. Então aqueles que vão hoje para o culto, porque lhe é apresentado um cardápio, eles não vão para entregar, eles vão com o intuito de receber. Confesso que por algum tempo eu também aprendi dessa forma. Confesso que cometi erros também nessa área. Mas a gente, ao longo da nossa caminhada, a gente vai aprendendo. E a gente vai acertando a rota, vai procurando colocar as coisas nos seus devidos lugares. Hoje eu procuro ensinar à igreja que quando nós vamos a um culto, nós não vamos com o intuito de receber, mas de entregar, de dar o nosso melhor para Deus, nos derramar diante de Deus. Eu procuro ensinar dessa maneira. E eu tenho, graças a Deus, visto que dentro das igrejas, do nosso culto, pessoas também têm testemunhado acerca de bênçãos que elas têm recebido. Portas de emprego que se abriram, vidas que foram libertas, outras curadas. Então nós temos ouvido e visto testemunhos, porque eu entendo que quando eu me entrego para Deus, Deus ele nos ajuda e Ele também vai abençoando nas áreas da nossa vida.
Então eu tenho procurado trazer um ensinamento de um verdadeiro culto a Deus, para que as pessoas ela apresente a Deus o seu culto verdadeiro, com o sentido verdadeiro. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, diz: para ofertarmos a Deus por meio de Cristo os nossos louvores, que é fruto de lábios que confessam o seu santo nome. Paulo Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei os vossos corpos como um verdadeiro sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Talvez seja por isso que nós, ao longo desses anos, temos vivenciado um esfriamento muito grande. Talvez seja por causa disso que a operação do Espírito Santo no nosso meio diminuiu bastante. Talvez seja por isso que nós estamos vendo pessoas vazias, templos lotados com pessoas vazias. Isso é triste. A gente fala tanto de avivamentos, e quando na verdade nós estamos produzindo movimentos em fazer com que as pessoas venham para o templo apenas para receber e não para celebrar um verdadeiro culto. Eu observo o chamado nos cartazes, e hoje nós temos uma ferramenta poderosíssima que é as redes sociais, a internet. Eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é muito bom. Mas eu vejo chamados para o avivamento, para os cultos dessa forma. Quando a gente vê um cartaz de avivamento, a gente vê fotos de vários pregadores, aqueles que terão introdutória, uma oportunidade, o pregador principal tem que estar lá na foto. Nós vemos aqueles que terão a oportunidade de cantar, e lá está a foto. Tem a foto do pastor presidente com a sua esposa, pastor vice-presidente com a sua foto, tem a foto da dirigente, e o cartaz fica lotado. E colocamos culto do avivamento. Eu preciso entender o que é o avivamento, como é que um avivamento é produzido, quem produz o avivamento. Porque o avivamento, na minha visão, ele não acontece em um culto. Somente naquele momento que a gente... E quando eu falo isso, eu falo no sentido de dizer assim, vamos fazer um culto de avivamento, a gente chama os cantores, os pregadores, e a gente coloca o nome avivamento e vamos. Não. Eu preciso entender que quem produz o avivamento é o Espírito Santo. Então eu tenho que estar debaixo de uma direção.
Espírito Santo precisa me direcionar para isso. E outra coisa, todos os avivamentos aconteceram com orações, e não foram poucas. Foram, às vezes, até anos de orações. É só entrarmos na história dos avivamentos, nós vamos ver de John Wesley, nós vamos ver John Knox, homens que oraram para que o avivamento fosse produzido, e dentre eles vários outros. Não existe avivamento sem palavra. Então tem que ter oração, tem que ter a palavra de Deus, para que o avivamento possa ser produzido, e isso vai ser produzido na vida das pessoas. Nós vimos como ano passado, o retrasado, não sei, não me recordo bem, um acontecimento nos Estados Unidos, numa faculdade. Aquele movimento ali, e eu creio que foi produzido pelo Espírito Santo, não começou com ajuntamentos de várias pessoas. Embora muitos estavam reunidos, depois saíram e ficou apenas um jovem que começou a se quebrantar na presença de Deus, que começou a se humilhar na presença de Deus, que começou a chorar na presença de Deus. E a partir daquele jovem, outros começaram a se aproximar, se a chegar e começaram a entrar num ambiente de quebrantamento, de avivamento. E ali foi se produzido por alguns dias esse mover que gerou conversões e que gerou-se alguns milagres naquele lugar. Então nós precisamos voltar ao sentido do verdadeiro culto a Deus. Precisamos ensinar e trazer à igreja, o corpo, ensinar as pessoas o que é cultuar a Deus. Porque eu tenho certeza que quando o ambiente está propício e a igreja está em adoração, há uma manifestação sobrenatural da parte do Senhor. Então que nessa manhã você possa receber da parte de Deus, não é críticas, irmãos, porque eu também já vivenciei e já vivi dessa forma. Mas é um despertamento para nós, que a gente está querendo ver a manifestação de Deus, e a gente está recebendo visitações de Deus. Deus tem visitado alguns lugares e parece que a visitação é em doses homeopáticas. Uma gotinha, aí passa um tempo, outra gotinha, é que nem a misericórdia que se revelava no tanque de Betesda. De período em período o anjo movia as águas. Era uma misericórdia em conta-gotas. Até que Jesus entrou naquele lugar. Ali estava não a conta-gota da misericórdia, mas um manancial de misericórdia. O dono da misericórdia, o autor da misericórdia, que era Jesus Cristo. Que assim nós possamos receber uma enxurrada, uma cachoeira de visitação do Espírito Santo.
E que as pessoas, ao saírem do culto, que elas não sejam mais as mesmas. Mas isso vai depender de nós, no sentido de se voltar para Deus e no sentido verdadeiro de culto, para que o próprio Senhor se agrade e se manifeste com peso de glórias em nossos cultos. Deus abençoe, fique na paz e um grande abraço.